Só um outro ponto. O que a gente viu de redução? Violência e droga. Porque você tem um grupo de alunos de 15 a 17 anos reunido em um único lugar. É presa fácil para os traficantes. Vai na porta da escola, vende o sonho, dá a droga para a criança, para o adolescente, começa a vender ali para ele e de repente esse menino vira um viciado e passa a ser um aviãozinho, passa a trabalhar já no tráfico. E trabalhar a educação financeira para que o aluno saiba lidar com dinheiro, mas também como ele pode economizar e ele levar todo esse planejamento com a família, falar o que é esse consumo, conscientizar também o adolescente, porque às vezes fica fazendo pressão pro pai, pra mãe, compra o celular, e aí o pai vai lá e financia em 24 vezes, paga 2 celulares para 24, mas cada estudante tem uma vida, tem um futuro, tem um passado, então quando eu não consigo atender as necessidades daquele estudante, não consigo chegar até ele, eu fracassei como professor, eu fracassei como educador. Isso é um fracasso, significa que esse estudante não vai ter uma oportunidade no futuro, ele vai ter uma cobrança mais forte por não uso do celular e melhorou, porque daí tem mais interação social, os alunos estão conversando mais, estão brincando, então, no nosso caso, nas escolas, os alunos usavam muito no pátio, então como é proibido no pátio também, ele não... todos os ambientes. E aí, tudo bem? Eu sou o Gabriel, tô aqui com o Marcos e tá começando mais um Capivara Talk. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana, porque, caso você não saiba, o Paraná tem a melhor educação do Brasil, segundo o IDEB. Mas o que isso quer dizer de fato, né? Como isso se traduz tanto para os nossos alunos quanto para os nossos educadores? Para falar com a gente sobre isso, a gente vai conversar com o Rony Miranda. O Rony é secretário de Educação do Estado do Paraná. É isso, Marcão? É isso aí, a gente vai bater um papo muito legal hoje sobre tudo que vem sendo feito no Paraná, sobre esse nível de abandono nas escolas que caiu surpreendentemente nos últimos anos, sobre as parcerias público-privadas, sobre escolas militares, cívico-militares, aliás, sobre a inserção da tecnologia, da inteligência artificial no ensino público do Paraná. É isso mesmo, secretário? É isso mesmo. Obrigado, Gabriel, Lucas, pelo convite aqui no Capivara Talk. É importante a gente falar de educação e falar que o Paraná hoje tem a melhor educação do Brasil. Nos traz um grande orgulho como educador que sou, professor da rede, né? E isso é através de muito trabalho. A gente começou o trabalho na gestão do governador Ratinho Júnior, já fazia parte do time da educação, quando ele assumiu o governo em 2019. O Paraná ocupava o 7º lugar na educação, segundo o Ministério da Educação. E hoje o Paraná ocupa o 1º lugar, isso graças a um trabalho forte dos nossos professores, diretores, funcionários, equipe de secretaria, que a gente trouxe um trabalho que a gente vai falar bastante aqui hoje, pautado em resultados, ou seja, em tudo na nossa vida o resultado é cobrado. Mas na educação, quando se falava em indicadores, resultados, as pessoas torciam o nariz, diziam, não é só resultado, é números. Não, números significa pessoa, significa CPF, significa futuro. Então, para nós, foi o que a gente virou a chave aí na gestão da educação desde 2019. Secretário, você tem uma trajetória bem bacana, né? Porque você estudou em escola pública, depois virou professor de história na rede estadual e agora como secretário. Como que toda essa tua trajetória afeta hoje o teu trabalho como secretário? Como que isso ajuda? Isso foi importantíssimo para a minha vida profissional, porque você caminhar todos os degraus, tipo, cada degrauzinho de cada vez, foi rápido, mas foi todos os degrauzinhos de cada vez. Isso traz uma experiência prática, vivência prática mesmo. É importante o estudo, a formação, mas a vivência prática te traz um conhecimento muito bacana, que você consegue lidar com várias situações, dado essa experiência que você teve. Como você falou, eu comecei dando aula como professor temporário em 2005, lá em Campo Largo, na cidade metropolitana aqui de Curitiba, e foi essa experiência. Comecei como professor temporário, trabalhando, substituindo outros professores, e ali já foi uma grande experiência. Eu me lembro que eu peguei chamava quinta série, aí eu cheguei para dar aula, né? Isso era em setembro de 2005. Aí os professores falaram assim, você vai pegar qual turma? Eu falei, a quinta série C, todas as turmas, sexta C, sétima C, oitava C. Falei, meu Deus do céu, coitado com aquela quinta C.
Se você sair vivo lá no final do dia hoje, já agradeço a Deus. Então já comecei na linha de frente, já pegando uma das turmas bem desafiadoras no colégio e comecei o trabalho. Lógico, ninguém chega pronto, tipo, como professor, tinha 20 e poucos anos, mas foi uma grande experiência. Na época usava as calças, quase, não tinha a boca de sino, mas as calças largou, né? Agora voltou de novo na moda, né? E usavam, na época do piercing ainda, usavam piercing no olho e tal, tipo, bem daquele jeito. Eu cheguei com o piercing, o diretor falou, era um diretor, o Afonso Cunha, já era um senhor, já aposentado hoje, já era senhor na época. Falou, professor, tira esse piercing aí, porque senão você vai ficar parecendo os estudantes, porque a gente era novinho, né? E comecei dando aula. Depois fiz o concurso em 2007, assumi como professor em 2009, depois de toda a parte burocrática. Me candidatei a diretor em 2011 e me tornei diretor de escola em 2012, assumi como diretor. E em 2015 fui trabalhar no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte, que fica aqui, os 14 municípios da área norte, do Vale do Ribeira, uma região bem desafiadora, muita vulnerabilidade social para os nossos estudantes. E depois, em 2017, me tornei chefe do Núcleo Regional de Educação, onde a gente conseguiu alavancar o IDEB, tanto da escola que eu fui diretor, que a gente melhorou quase em um ponto o IDEB da escola. Aí fui para o núcleo, a gente conseguiu melhorar bem o IDEB, conseguimos levar vários avanços, reforma de escola, trouxemos redução de abandono escolar. E aí eu fui convidado para o secretário que o governador Ratinho Júnior escolheu, que era o Renato Feder, que hoje é secretário de São Paulo, do Tarcísio. Ele me convidou para vir fazer parte do time dele. Cheguei como um chefe de departamento, ou seja, tinha um time, montei um chefe de departamento que eu trabalhei com a tutoria pedagógica. O que era isso? Tutoria pedagógica? É algo que pode ser tudo e não pode ser nada. Era o quê? Significava colocar pessoas dos núcleos regionais para ajudar o diretor a pensar o seu plano de gestão. Como que eu melhoro o meu IDEB? Como que eu melhoro a minha frequência escolar? Como que eu apoio meus professores? Eram esses três pilares. E começamos esse trabalho, isso deu uma grande repercussão. Logo a gente criou o acompanhamento, você falou do abandono, a gente criou o acompanhamento escolar da frequência e colocamos rodar isso. A gente começou a reduzir o abandono escolar. Em 2019, quando a gente assumiu, em 2018, 75% somente dos estudantes concluíam a série no ano que ele estava matriculado, ou seja, de cada 100, 25 estudantes ou reprovava ou desistia. Tudo isso estava muito atrelado à frequência escolar. Por que o aluno reprova? Porque ele não vai para a escola, ele não consegue aprender, ele não vai bem nas provas. O aluno abandona, ele não decide hoje, fala, estava frequentando a escola de segunda a sexta, na segunda-feira ele fala, vou parar de estudar. Não é assim que acontece o abandono. O estudante vai dando sinais, sabe? Ele começa, um dia ele falta, na outra semana ele falta 2 dias, e assim vai. E aí a gente instituiu um programa com o nosso, já tínhamos um sistema educacional aqui no Paraná, só que a gente explorava pouco essas informações. O que a gente fez? A gente passou a mandar um PDF no e-mail do diretor. 4, 5 da manhã chegava o e-mail para o diretor automatizado, dizendo quem eram os alunos que mais faltaram naquela semana, os 10 mais faltosos, e a frequência dos estudantes, das turmas daquela escola. E a gente colocou metas para cada escola. Cada escola que tinha um desafio maior, a meta era um pouco mais branda. Escola que tinha uma clientela ali, uma condição socioeconômica melhor, a gente cobrava mais. E com isso a gente conseguiu superar naquele ano já em torno de quase 40 mil alunos que a gente perdia todo ano, a gente começou a reter. O Paraná tem hoje 1 milhão de estudantes, a gente perdia 250 mil alunos todo ano que desistia ou reprovava da escola. E aí veio a pandemia em 2020. O diretor de educação que tinha na época pediu demissão e veio a pandemia. Aí o secretário me desafiou a tocar o programa Aula Paraná, que eram as aulas no período à distância. Nós tínhamos 3 canais de TV, aula no aplicativo, aula no YouTube, aula no Google Classroom. Toda essa estrutura a gente montou para que nenhum estudante da rede estadual do Paraná ficasse para trás. E além disso, o material impresso que a gente entregava para aquele estudante que, de alguma forma, não conseguia ter acesso a nenhuma dessas ferramentas. Só para vocês terem ideia, a primeira aula que a gente colocou, subiu no canal do YouTube nosso, em poucas horas já tinha batido 1 milhão de aulas, 1 milhão de visualizações. Uhum. E era de todos os anos, tipo 6º, 7º, 8º, aula de geografia, matemática. Era muito intenso, assim. A gente tinha um público muito grande no Paraguai, que eu me lembro, na época, e nos Estados Unidos, que assistiam nossas aulas. A gente conseguia buscar quem eram os nossos
telespectadores. E aí, com isso, o secretário me convidou, depois aí, eu acho que era no mês de abril, maio, me convidou para ser diretor de educação, que era para cuidar de toda a parte pedagógica da secretaria. E conseguimos trabalhar naquele ano muito bem, 20, 21, e em 21 nós fomos alavancado, segundo o Ministério da Educação, como a melhor educação do Brasil. Então, isso foi um fruto de muito trabalho, e foi reconhecido pelos próprios resultados, o que é o IDEB? É uma prova de matemática, de língua portuguesa, que os estudantes do 9º, do 5º ano e da 3ª série fazem, consecutivamente somado à redução do abandono, ou seja, para ter um equilíbrio. E aí, o secretário, em 2022, na proclamação da República, em 15 de novembro, foi convidado pelo futuro, que seria o futuro governador de São Paulo, Tarcísio, para ser secretário em São Paulo. Ele é de São Paulo, ele era de São Paulo já. Uhum. Então ele retornou para São Paulo, o Renato Feder, e com isso o governador Ratinho Júnior me convidou para assumir a pasta da educação, para se tornar o primeiro professor da ativa como secretário de Estado de Educação do Paraná, e que me trouxe muita honra, muito orgulho e muita gratidão ao governador por ter lembrado o meu nome. Eu não sou filiado a nenhum partido político, não sou de família tradicional, então é um menino de filho de pais analfabetos que foi alçado a secretário de Estado de Educação, que é um orgulho danado para ser secretário e que traz muita responsabilidade. Enfim, educação é muito polêmica, é muita discussão. Ô Rony, um professor bom vira um gestor bom? Não necessariamente. Sabe que eu sempre tive o tino de empreendedor, sabe? Sempre gostei. Eu com 12, 13, ali entre 12 e 13 anos, eu morava lá na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, sou natural de Foz do Iguaçu, e eu vendia torrone. E eu comecei vendendo torrone, um torrone que é de amendoim, né? E logo já tinha 2 meninos trabalhando para mim, meu irmão e meu amigo, meu colega de escola. Então eu sempre gostei de liderar a liderança. E ser um bom professor não significa ser um bom gestor. Ou vice-versa, às vezes um bom gestor não é um bom professor. Então, porque nós somos formados na universidade para ser professor, não para ser o gestor da escola. Mas muitos de nós já vêm com esse DNA, já tem essa vontade e assim, esse engajamento, esse entusiasmo que quer fazer a diferença e aí segue para a linha de gestão. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu era professor de sala de aula, bem jovem, eu vi algumas coisas acontecer nas escolas que eu trabalhava e falava, pô, dá para fazer diferente, pô, dá para fazer umas coisas diferentes, trazer alguns projetos, trazer alguns trabalhos que poderiam gerar um pouco mais de engajamento dos estudantes, mais aprendizagem, e foi quando eu me coloquei o meu nome para disposição para ser diretor do colégio. E a gente assumiu como diretor e logo eu já estabeleci metas. Eu não vejo você ser um gestor se você não estabelecer metas de resultados. Isso na educação hoje está muito mais tranquilo, mas na época era algo muito, quase que um sacrilégio você falar de resultado, metas na educação. Aí o pessoal já taxava você como neoliberal, liberalismo e tal, você quer tornar a educação um mercado, e que aquelas coisas todas que vocês devem ouvir todos os dias por aí. Mas, para mim, cada estudante é um número, sim, ele é um número, mas cada estudante tem uma vida, tem um futuro, tem um passado. Então, quando eu não consigo atender as necessidades daquele estudante, não consigo chegar até ele, eu fracassei como professor, eu fracassei como educador. Isso é um fracasso, significa que esse estudante não vai ter uma oportunidade no futuro, ele vai ficar na marginalidade, vai para violência, drogadição, ou vai ter uma vida num trabalho informal, enfim, uma situação precária de sobrevivência, porque eu fracassei muitas vezes como educador porque eu não me preocupei em chegar naquele estudante. E é papel do professor chegar no estudante. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas pensavam assim, a educação o único meio de informação e chegar aos estudantes através de uma biblioteca ou através de um professor. Mas hoje você não tem no celular, você tem acesso a todo tipo de informação, você tem podcast, você tem vídeo, você tem texto que você acessa. Hoje o desafio do professor é se conectar com o estudante, ele ser um grande mediador desse conhecimento e transformar esse conhecimento palatável e significativo para os estudantes. Esse hoje é um grande desafio dos professores atuais e da educação. Secretário, desculpa, mas eu não entendi direito, ou pelo menos não concatenei a coisa. Porque para mim, a educação
É sim meta. Você passar de ano, você tem que atingir uma meta mínima. Uma nota mínima. Exato, isso é meta. Para mim, eu não sei qual que é a narrativa de quem fala que não, que vai passar igual, se mesmo não indo bem na escola. Não entendi isso. É porque, assim, normalmente as pessoas que são contra trabalhar com metas, resultados, dizem que a educação ela se implica em outras situações variáveis que estão alheio à escola. Enfim, a violência, segurança, o desemprego, pobreza e tal. Com certeza impacta, né? Então, por isso, eu coloco a meta para as escolas de acordo com sua realidade social. Tipo, uma escola aqui, por exemplo, o Colégio Estadual do Paraná, um colégio que tem uma condição muito melhor. Então, a meta do Colégio Estadual do Paraná, ela é muito mais ousada que um colégio lá do Tatuquara. Uhum. Então, o Tatuquara, o desafio do diretor, dos professores, é muito maior do que os professores daqui, que também tem desafios, mas lá a situação deles é muito mais difícil. Então, eu não posso exigir a mesma meta de cada um deles. Então, a gente tem que ter meta, a gente coloca personalizado. E isso na educação era muito debatido. O que eu uso bastante, porque na saúde, por exemplo, um professor, por exemplo, dá aula para uma turma de 9º ano, tem 30 alunos, vamos pegar, 30 alunos. Ele chega ao final do ano, ele reprova 15 alunos daquela turma. O que quer dizer que 15 alunos não conseguiram aprender com ele. Isso significa que você não conseguiu chegar no resultado. Se você fazer isso uma situação de saúde com o cirurgião, imagine se cada 30 cirurgias que um cirurgião faz no ano, 15 ele perde. Quem que vai querer fazer cirurgia com ele? Uhum. 50%. Ninguém quer. Então, o professor não é só eu tenho conhecimento, vocês que vêm até mim, eu sou o oráculo, vem buscar. O professor tem que ter essa empatia com o estudante, tem que se conectar com o estudante. Eu tive agora, um ano passado, em Stanford, na universidade, lá nos Estados Unidos, e a gente teve uma formação de uma semana muito forte em relação à matemática. E teve vários modelos educacionais que foram apresentados para nós. Tinha vários secretários do Brasil e entre o pessoal do Ministério da Educação também. Vários modelos foram apresentados. E um que mais eu gostei e mais eu entendi que teria um impacto maior é o modelo japonês. No Japão, o professor trabalha a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes e cada um, ele lança o desafio, dá uma explicação e dá o desafio e deixa cada estudante a chegar ao resultado de matemática, no caso, né? Cada um com o seu caminho. Cada um usa um caminho para chegar no resultado. O que importa é se ele chegou no resultado certo. Uhum. Não interessa o caminho que ele está trilhando. Então, isso é um pouco o que a gente vai fazer muito nesse ano de 26 na educação do Paraná. Ou seja, professor, veja como que cada um aluno aprende, que cada um pensa e qual que é o raciocínio que cada um faz. Veja aqueles que tem na sala que conseguem chegar aos resultados corretos. Compartilhe esse raciocínio com os colegas dele. Com isso você leva 4 ou 5 formas de raciocínios e consegue ter uma abrangência maior daquela turma de 30 alunos. Ou seja, eu me identifico com você, ele se identifica com ele e assim por diante. E aí a aprendizagem se estabelece com mais facilidade para todos aqueles estudantes. Só que fazer isso dá trabalho. O professor vai ter que ter paciência, ir lá no quadro, sistematizar. Então dá mais trabalho, mas também dá mais resultados efetivos. É isso que a gente tem feito na educação no Paraná. Então a gente tem trabalhado com resultado. Hoje o nosso diretor tem meta para atingir na frequência escolar. Ele tem meta para atingir ao final do ano de aprendizagem. Todo mundo sabe, a escola sabe, o estudante sabe. E é por isso que o Paraná tem avançado. Se o diretor da escola não sabe o que o secretário de Estado espera dele, qual é a meta que o secretário estabeleceu para ele, por que ele vai trabalhar? Ele vai seguir o que ele dá na cabeça, o que ele acha que é melhor. E cada um de nós temos um pensamento diferente, crenças diferentes e vivências diferentes. Secretário, como você estava falando ali, o Paraná hoje serve de exemplo, né? Tanto para outros estados, e tanto como gestão e como resultado. Mas a caminhada ainda é longa, né? No Brasil. Onde você acha que a educação pública ela ainda tem falhado? Hoje, a gente tem falhado bastante ainda. Mesmo nós, na educação do Paraná, que é a melhor do Brasil, a gente tem um longo caminho a percorrer. Tem muito a melhorar. Ainda os nossos estudantes não aprendem aquilo que deveriam aprender quando ele frequenta o ensino médio, o ensino fundamental nos sinais, o que é a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação. Nós temos que ainda melhorar muito, que é redução do abandono, a gente conseguiu melhorar muito mesmo, mas ainda tem um caminho. Mas o aprendizado, por exemplo, acabei de citar, eu escolhi, que é onde é o nosso calcanhar de Aquiles da educação brasileira e do Paraná não é diferente, é matemática.
Então, a minha prioridade esse ano é matemática. O que a gente está fazendo esse ano? A gente criou 2 aulas a mais de matemática no 6º ano, 2 no 9º e 2 na 3ª série do ensino médio. Só para trabalhar aquilo que o aluno deveria ter aprendido nos anos anteriores e ele não aprendeu. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de recomposição, ou seja, é recompor aquilo que está descomposto ali, que foi perdido por algum motivo nessa trajetória. Então, nosso foco é matemática. Hoje eu acho que o Brasil, eu sempre fui uma crítica desde que eu estava em sala de aula, o Brasil quer ensinar muita coisa e não ensina nada na educação. A gente tem um dos maiores currículos mais extensos, temos no ensino médio 12 matérias obrigatórias, e acaba que no final chega o aluno e não aprende. Pensa, ele tem 6 aulas por período hoje na rede estadual. Ele pode ter 6 professores diferentes naquele turno. Cada um trabalha 50 minutos, sai da sala. Trabalha 50 minutos. Como que tem uma sistematização de conhecimento real? É quase impossível. Se eu colocar que cada 6 pessoas vêm com uma informação diferente, de área diferente para vocês, e aí no final, amanhã eu falo que agora eu quero que vocês me demonstrem o que vocês aprenderam. Você vai, uma coisa ou outra que você tem mais afinidade, que você pegou outra pessoa, você vai pegar. Mas acaba sendo bombardeado por um monte de informação que acaba no final do dia ela não fica fixada e não gera conhecimento real. Então, primeira coisa, eu acho que eu já falei, né, isso para o próprio ministro da Educação do Brasil hoje, eles cresceram ainda mais o currículo agora, enfim, e isso gerou o quê? Um currículo grande, que pouco aprendizado. Eu faria como os países de primeiro mundo fazem, não precisa você inventar a roda, vai lá e faz o que está dando certo. Reduziria onde tem, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, tem 5 ou 6 matérias obrigatórias no ensino médio. Nós temos 12. Então, só para você ver a diferença. Lógico que o estudante tem as cargas horárias optativas, ou seja, tem a aula de mecânica, aula de serralheiro, aula de cozinha, esportivo, que ele vai lá e opta com aquilo que ele entende que ele quer aprender, ou ele passa por todas elas ao longo dos anos que ele tem no ensino médio. Esse é um ponto da minha crítica, ou seja, enquanto a gente tiver um currículo inchado que nós temos hoje, essa é uma crítica que eu faço sempre ao PT, né? Ele faz uma gestão não para aprendizagem ou para educação, né? Ele faz uma gestão para atender interesses de categorias, de sindicatos, e isso acaba sacrificando os nossos estudantes. Então, o Estado não tem o poder de adaptar a grade curricular. Vocês têm que seguir o que o MEC... Eu tenho só o único poder de escolher quantas aulas o aluno pode ter. Então, isso eu escolho. Aí eu tenho alçada, isso eu tenho poder. Mas todas elas devem ser ofertadas. Então, todas têm que ser ofertadas. Eu posso reduzir. Em vez de ser 4 aulas de história, eu posso reduzir para 2. Entendi. E aí eu posso jogar mais. O que eu fiz no Paraná é colocar mais aulas de matemática no ensino médio, mais aulas de língua portuguesa. Primeiro eu tenho que garantir que os alunos sabem matemática e saibam escrever, ler e interpretar. Porque senão, se os estudantes não sabem nem ler nem escrever, não sabem fazer matemática, o que ele vai aprender? Física, o que ele vai aprender? Química, vai aprender geografia e história. As aulas tem, ok, vai ter, mas eu priorizo essas aulas. E a gente trouxe também no currículo programação e educação financeira. Nós somos um país do povo endividado, com nome no Serasa e tal, e tudo mais. Extremamente com um nome com inadimplência. Porque as pessoas não sabem fazer a gestão do recurso que elas têm. Elas são presas fáceis para os grandes bancos, grandes financiadoras que vão lá, colocam juros absurdos e as pessoas vão fazendo mais dívidas e mais dívidas. E eu até brinco, eu conheci vários professores, colegas meus, que estavam pagando juros sobre juros. Já não tá nem empréstimo, ele nem pegava mais o dinheiro. Ele ia lá, abria uma margem no consignado e pegava mais um dinheirinho. Só que ele pegava, tipo, R$300 e já estava pagando 1.500, tipo, coisas absurdas. E trabalhar a educação financeira para que o aluno saiba lidar com dinheiro, mas também como ele pode economizar, e ele levar todo esse planejamento com a família, falar o que é esse consumo, conscientizar também o adolescente, porque às vezes fica fazendo pressão pro pai, pra mãe, compra o celular, e aí o pai vai lá e financia em 24 vezes, paga 2 celulares por causa de um celular, que muitas vezes já tinha um celular, já funcionava bem, e ele só porque quer um celular moderno, porque tá na propaganda, tá aí com os colegas, tudo isso a gente leva de conscientização. Mas também a gente ensina o estudante na educação financeira a como ganhar dinheiro, a empreender.
sobre cooperativismo, que é o DNA do nosso estado, ensina também como investir na bolsa, porque ele pode ter uma oportunidade, por que não? Investir na bolsa, filho de pobre, pode começar. A gente tem várias histórias. Então, o que a gente tem afastado muito da nossa educação é esse pensamento medíocre, sabe, de que aluno pobre de escola pública não tem futuro. Tem futuro, sim. Ele pode ser o que ele quiser, depende muito dele, do comprometimento dele, da dedicação, que ele pode ter um futuro diferente dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus pais. Isso, a educação financeira e programação tem sido um sucesso. O Paraná hoje é reconhecido na programação como o melhor ensino do Brasil também. Nós conquistamos, o ano passado, 252 medalhas no concurso da Cactus, que é uma Olimpíada Nacional de Programação. O segundo estado conquistou 28 medalhas, que foi São Paulo, que é um estado muito maior que o nosso estado. A rede de alunos é muito grande. E nós concorremos com alunos de escola particular, escola municipal, escolas estaduais, do Brasil inteiro. E os nossos estudantes se sagraram super bem. Nossos estudantes estiveram participando também, representando o estado do Paraná em Portugal, também onde fomos ganhando várias medalhas, concorrendo com alunos universitários, já de universidade. Então, assim, na área de programação a gente vai muito bem, nossos alunos têm feito trabalhos muito bons e maravilhosos. Isso graças também pelos nossos professores que temos lá, muito bem comprometido com o trabalho. Show de bola. O senhor mencionou, agora há pouco, que a gestão atual, a gestão de esquerda do PT, ela trabalha uma grade curricular bastante ideológica. O que o senhor pensa da escola sem partido? Escola sem partido, assim, eu sou sempre do ponto, eu sou muito parecido aí com o pensamento do governador Ratinho Júnior. Os extremos sempre vão atrapalhar. Tudo que é extremo no país nunca deu certo. Temos a situação que tem alguns professores, não é todos, ainda bem, graças a Deus que não são todos, que levam um discurso político para dentro da sala de aula, sim, a gente sabe. E quando a gente fica sabendo disso, a gente recebe denúncia via ouvidoria, a gente responsabiliza. Ele não está sendo pago para falar do partido A, B ou C, que é bom ou pior ou ruim. A gente responsabiliza essas pessoas sim, porque ela está lá para dar aula, para transmitir conhecimento, é para isso que elas foram contratadas e recebem para isso os impostos de todo o paranaense, do povo paranaense. E esses são responsabilizados. E também do outro lado, mesmo quem vai lá fazer um discurso do outro extremo, também não. O importante é que o professor trabalhe de forma imparcial as questões históricas. Por exemplo, o professor de história, como que ele não vai falar do socialismo, da União Soviética, da Guerra Fria? Como que ele não vai falar? Tem que falar. Eu também aprendi que nenhum de nós somos neutros, né? Todos nós somos parciais, mas ele tem que se isentar o máximo possível. Ele tem que transmitir os dois lados e os estudantes tomarem conclusão de qual que é o lado pior, ou melhor ou pior. Ele toma partido, tem que deixar o aluno ter o senso crítico. O senso crítico não é fazer o aluno pensar igual a mim, isso é um pouco do que a esquerda faz, né? Se eu não penso igual, também tem do lado de extremista também, que diz da direita também, que se você não pensa igual, você é do outro lado, mas eu só não concordo, ponto, mas não quer dizer que eu sou de esquerda ou sou de direita, eu não concordo com essa situação. Então, é o que o professor precisa fazer, é levar o conhecimento e o estudante tomar conclusões a partir de ter acesso a todas essas informações, esclarecimento. Então, esse é um trabalho que a gente tem que trabalhar na Rede Estadual do Paraná. A gente tem feito os nossos materiais, tem cuidado muito com nossos materiais pedagógicos para que não haja nenhum viés político para nenhum lado nem o outro e que as pessoas sejam autônomas e para tomar suas decisões em relação a um lado ou outro. É isso que a gente busca na educação. Se ele vai ser depois um pensamento mais de esquerda, tudo bem, respeita-se. Se ele vai ser mais de direita, também tudo bem. Mas tem que ser de livre escolha, não aceitar. É que muitas vezes nas escolas que a gente acontece, mas na escola até que não é tanto, mas nas universidades, é que se um estudante tem uma opinião diferente do professor que está lá, ele já é execrado, ele já é taxado como extremista, fascista. Agora tudo, banalizar a questão do fascismo, né? Todo mundo virou fascista, as pessoas não têm nem ideia do que é um fascista. É só ler um pouco o que aconteceu na história e ver o que acontecia na Itália, que você vai ter uma dimensão do que é a crueldade de um fascismo, o que é ser fascista de verdade, para entender o que acontece. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, entrando no tema das escolas cívico-militares. Então, já me chamam de fascista porque a gente tem as escolas cívico-militares. Então. Por que você acha,
Com certeza tem a ver com isso, né, que você acabou de falar, mas por que você acha que gera tanta resistência das pessoas com a escola cívico-militar? As pessoas ainda têm uma nostalgia, né, em relação à ditadura militar, né? Uhum. A gente sabe que a ditadura é algo que não é bom, que é ruim, e elas vinculam que uma escola cívico-militar ela passa a ser uma escola tipo, muito vinculada à ditadura, que não há nada a ver, não tem nada com isso, não tem nenhuma ligação. No que eu vou te dizer que assim não faz nenhum sentido, porque todos os professores que estão lá são os professores da escola. Tem aula de história, tem aula de filosofia, tem aula de sociologia, tem o diretor da escola que é também um professor concursado, e tem um militar que é um militar da reserva, do corpo de bombeiro, da polícia militar, que a gente teve o cuidado de pegar pessoas, esses profissionais, principalmente aqueles que trabalhavam com o ProErd, com a patrulha escolar, que são pessoas que tinham uma vinculação muito forte com a educação, com a parte pedagógica, então a gente deu prioridade para eles. E o trabalho que é feito é muito na parte disciplinar. E aí, isso, de novo, a esquerda ela é contra por quê? Porque a esquerda ela acredita muito que o desenvolvimento vem da anarquia, vem das revoluções que acontecem. Revolução, ou seja, é bagunça, né? Então, eles entendem que se tiver uma situação muito organizada, não vai ter desenvolvimento crítico e tal. Eu discordo totalmente. Eu acho que um lugar bagunçado não tem conhecimento, não tem desenvolvimento, não tem aprendizagem. E a cívico-militar traz muito isso, o respeito do aluno com o professor, com o funcionário. O professor entra na sala, as pessoas se postam de pé e diz bom dia, boa tarde, professor. Também respeita as regras, o aluno tem que ter o cabelo cortado, tem que estar usando uniforme, respeitar os horários, cantar o hino nacional, fazer a formatura, ir para a sala de todo mundo organizado. E é isso que acontece. E aí eu sempre tenho jornalista, né? Eu dou entrevista normalmente para jornalistas quando são fora daqui do Paraná. Até saiu a publicação do artigo, né, Dani? No Globo, eu publiquei um artigo essa semana no Globo. Foi segunda ou terça? Terça, né? Terça-feira saiu uma publicação no Globo. E o artigo que eu falava sobre a cívico-militar. Tem as expectativas versus a realidade, né? Tipo, eu até brinco com alguns jornalistas aí no nível nacional. Vocês imaginam que o aluno fica o dia inteiro marchando na escola? Não é isso que acontece. O único momento que ele faz a formatura é na entrada, que ele canta o hino nacional e o hino do Paraná e vai para a sala em forma ordeira, em fila. O professor chega na sala, a turma está organizada, já chega, vai ministrando as suas aulas. Ele não precisa falar, ô João, ô Thiago, ô Marcos, senta lá, alargue de falar com o teu colega, sai da sala, sai daí desse lugar, volta para o teu lugar. O professor já chega com a sala organizada. Cada turma tem um chefe de turma, que é um estudante, que ele seria um representante, um monitor, né? Ele chega, bota os alunos organizados, o professor entra na sala, ele se levanta, vou apresentar a turma, ele apresenta a turma ao professor, todo mundo fala, bom dia, professor, de pé, boa tarde, o professor fala, descansar, pode sentar, todo mundo senta, a aula começa, ganhou tempo. As pesquisas dizem que mais de 20% quase do tempo das aulas são perdidas para o professor querendo acomodar estudante e organizar a sala. Então é isso que ganha. E é um grande ganho a cívico-militar. E contra resultado, não tem o que argumentos. Ou seja, nós temos hoje mais de 80% das escolas cívico-militares melhoraram no IDEB, que é o próprio MEC que faz a aferição. E o Ministério da Educação é contra os cívico-militares. Logo que o governo Lula assumiu, depois de 6 meses, eles extinguiram o modelo cívico-militar, que era o modelo P5, que tinha sido instituído pelo governo Bolsonaro, e nós aqui no Paraná, a gente aumentou, a gente foi para a contramão do governo federal. Nós tínhamos 212 escolas naquela época, e o ano passado a gente tinha 312, 315, e esse ano esse ano de 2026, vamos chegar a 345 escolas. É o maior número. É o maior número do Brasil de escolas cívico-militares. Tá dando certo. E se tivesse dando errado, Marco, eu não tinha nenhum problema em dizer assim, não tá dando certo esse modelo, vamos tirar, vamos recuar. Como teve outros programas que a gente fez durante a gestão do governo Ratinho, a gente recuou, falou, não, não deu certo, não funcionou, vamos tirar. Mas dá certo. A comunidade aprova, mais de 80%, a gente fez uma pesquisa com o Instituto Paraná Pesquisa, mais de 80% dos pais aprova, 89% praticamente, aprova o modelo cívico-militar. Eles aprovam. E professores, olha esse dado, 74% dos professores que eram contra o modelo cívico-militar e que hoje trabalham na escola cívico-militar, agora passou a ser a favor. Então, é muito preconceito, é muita desinformação, é muito mito e lenda sobre o trabalho. O militar, ele cuida do recreio, da entrada e da saída. Quem é a autoridade máxima na sala de aula é o professor, quem é a maior autoridade na escola é o diretor, enfim, ele só ganha reforço.
Só um outro ponto. O que a gente viu de redução? Violência e droga. Porque você tem um grupo de alunos de 15 a 17 anos reunido em um único lugar. É presa fácil para os traficantes. Vai na porta da escola, vende o sonho, dá a droga para a criança, para o adolescente, começa a vender ali para ele, e de repente esse menino vira um viciado e passa a ser um aviãozinho, passa a trabalhar já no tráfico. Com a presença do militar, da polícia militar ali na escola, afasta esses meliantes, esses traficantes, desaparece na frente da escola, traz calma, traz paz. Eu visitei uma escola em Campo Mourão, o diretor falou bem assim, chorando, o diretor emocionado, falou, secretário, eu tô aqui porque eu amo essa escola, eu quero o melhor para os meus alunos, mas eu já fui agredido, já me esperaram aqui, porque eu denunciei uma situação de tráfico que estava acontecendo aqui na frente da escola, foram na frente da minha casa, me esperaram quando chegaram, me abordaram, me agrediram, me espancaram, e hoje com o cívico militar eu tenho paz, eu trabalho aqui tranquilo, nunca mais aconteceu nada, nem na frente da escola, nem fora da escola, afastou toda aquela baderna, aquele tipo de gente que aparecia aqui para causar só arruaça e bagunça na frente da escola. É que muda o panorama, né? Como você falou, tanto dentro quanto no entorno ali. E só vai agregando ali na sociedade que abraça essa escola. Né? Sabe o que eu vejo muito, secretário? É desinformação mesmo. As pessoas, você vai na internet, as pessoas falam sem saber e elas começam a replicar algum comentário. Então, o comentário que eu mais vi, quando saiu toda essa questão da polêmica cívico-militar, é qual o preparo de um militar para lecionar, para ensinar alguém? Eles não dão aula. Não dão aula. Tipo, assim, eu tenho, às vezes dá até preguiça, eu acesso as minhas redes, principalmente, e aí eu vou ver alguns comentários, assim, dá preguiça de ver o que tem, né? Ele não é o papel do militar, ele não vai dar aula, ele não... teve um especialista em educação em nível Brasil que estava criticando, aí ele falou, mas ele não é preparado pedagogicamente para dar aula, mas não vai dar aula. O meu inspetor de alunos que está lá também não tem formação pedagógica. Ele é uma pessoa com nível médio que está lá atendendo os alunos na saída e na entrada. E as pessoas caem muito nisso. Lógico, o nosso militar, sim, ele tem um preparo militar, de disciplina. Vocês sabem que a organização militar tem toda uma questão de respeito à hierarquia, postura, comportamento. Então é esse aprendizado que eles levam para os nossos estudantes nas horas de recreio, na hora do intervalo, da saída, da entrada. Ele traz esse modelo de regimento. A gente fez um regimento para todas as escolas militares, que é onde tem um regimento de postura e comportamental dos estudantes. Eu acredito muito que com disciplina você chega a lugares melhores. É só você pegar vários exemplos em vários âmbitos. A pessoa está fora do peso, o que ela faz? Faz uma reeducação alimentar, disciplina, atividade física, ela chega no peso ideal. A pessoa quer passar no vestibular, o que ela tem que fazer? Disciplina, estudar, ela vai passar no vestibular. Então, na educação não é diferente. Se o aluno chega numa escola que não tem horário para começar a aula, que chega na aula aqui, o professor não consegue falar, que os colegas estão falando mais alto que o professor, na hora da entrada se empurrando, na saída também se empurrando, um caindo, machucando. Não tem meta nenhuma. Que não tem meta, que não tem objetivo. Qual o nível de aprendizagem vai acontecer nessa escola? Vai ser catástrofe, baixíssimo. É só você pegar alguns dados de algumas educações do Brasil mesmo, não precisa ir para longe, olha para dentro do nosso estado, dentro do Brasil mesmo, você vê que cidades ou estados que têm condições financeiras entregam um resultado muito baixo educacional. Se você pegar alguns estados, tem um resultado que é muito aquém daquilo que deveria ser atingir, por causa que não tem organização, não tem regras, não tem rotinas, e isso acaba destruindo todo o percurso. Isso é algo que, assim, a cívico-militar eu tenho muito orgulho. Eu acredito muito nesse modelo da disciplina. Na minha vida eu uso muito isso, de ter regramento e organizado. Eu não consigo, numa reunião que eu estiver falando aqui com vocês agora, e tiver alguém falando do meu lado, eu paro de falar. Não vou conseguir trabalhar desse jeito. Quando eu estava em sala de aula era assim, meus alunos sabem que eu dava aula. Tem que ter silêncio absoluto, tipo, é silêncio. Aí um quer falar, todo mundo pode falar, levanta a mão, vai falar, vai dar a sua opinião e vai se expressar, mas todo mundo falando junto, bagunça, atacando papel, levantando, caminhando na sala, eu não acredito nesse modelo educacional. Então, a cívico-militar vem dando muito certo. Lógico, primeiro, esclarecer para todo mundo, cívico-militar é para todas as escolas do Estado do Paraná? Não, não é para todas.
é para um grupo de escolas que tem mais essa identidade e que muitas vezes precisa muito. Uma escola que tem muita violência, uma escola que tem uma situação de violência externa, interna à escola, pouca disciplina, pouco aprendizado. O militar chega para apoiar os professores e o diretor, ele não chega lá para mandar no professor, no diretor. A autoridade continua sendo o diretor e o professor é a autoridade na sala de aula. Agora, no pátio, ali na entrada e na saída, a autoridade é os nossos militares. Ele não... Esse modelo, ele é aplicado nas escolas que mais precisam e tudo mais, como você falou. Mas você acha que o modelo, ele serve para todo aluno e para todas as escolas? Não, eu acredito que não. Tem estudante, cada um tem um modelo de aprender, mas serve para uma parte da escola. Como eu falei, o Paraná tem 345 escolas. Em muitos estados, tem a escola da Polícia Militar, que nós temos aqui no Paraná, acho que é 5 escolas da Polícia Militar. Que aí sim o aluno faz uma prova, é selecionado para entrar. No modelo cívico-militar não, é por quem mora mais perto da escola que recebe essa vaga. Lógico, se um pai lá de outro bairro quer que o filho estude lá, aí ele escreve o nome, fica lá, se houver vaga, ele é chamado para matricular o filho. Mas também um menino ou uma menina que não quer estudar no modelo cívico-militar, ele pode escolher uma escola aí em outro bairro ou próximo da casa dela, que não tem um modelo cívico-militar. Eu acredito que o cívico-militar é um grande ganho, mas ainda eu acredito que não é para todas, sabe? Para todas as escolas do estado não dá para ser. Tem uma escola que já tem uma identidade, tem uma situação, você vai querer fazer uma ruptura, vai gerar muito transtorno, sabe? Vai ter muita turbulência nesse processo e aí tem desgaste, não vai ganhar. E é por isso que o governador Ratinho Júnior decidiu que as escolas deveriam ser consultadas, né? Ele foi um pedido dele, falou, Rony, as escolas a comunidade tem que votar. Então o pai, a mãe, o professor, funcionário, eles votam para decidir se a escola é cívica ou não. Ponto. Foi o pai, foi a comunidade que decidiu. Não foi o governo do Paraná, o secretário Rony, o governador Ratinho Júnior, que instituiu o modelo cívico-militar naquela escola. Então é uma decisão da comunidade. A gente respeita muito a democracia nessa parte, a gente é extremamente democrático para que os pais façam essa escolha, o que eles entendem que é melhor para os seus filhos. Não tem ninguém melhor que o pai ou a mãe para escolher o que é melhor para a educação dos seus filhos. São as pessoas que dão a vida pelo seu filho, ou seja, trocariam facilmente a vida deles de um filho. Então, tenho certeza que eles vão querer sempre o melhor para os filhos. Não vou deixar isso na mão do Rony, do secretário, ou de um grupo de pessoas, do diretor. Não, tem que ser a comunidade. Então não houve nenhum caso em que foi imposto. Sempre houve uma consulta e isso foi de comum acordo. Sim, a votação é clara, né? Tem um grupo que é contra e um grupo que é a favor. Sim. Atingiu acima de 50%, quem fez 50% mais um, ganhou a decisão e pronto. Eleição é assim. Respeita a decisão. A democracia pode ser não o melhor modelo, mas é a que funciona melhor. E eu acho que, aí eu dando opinião, eu vejo que um dos principais ganhos com a cívico-militar é o resgate da autoridade do professor, que a gente, passado recente, até atual, vê muita notícia de professor sendo espancado, ameaçado todo dia, né? Eu acho que isso meio que interrompe com a presença de militares dentro, não? Isso, assim, essa é uma situação que nós temos na sociedade. Nós temos uma sociedade egoísta, individualista e violenta, né? Então, eu sempre falo, né? A escola reflete o que acontece fora dos muros, né? Eu fazia muito essa analogia no período da pandemia. Não vamos voltar às aulas porque corre isso. Se aumentar os casos de contaminação do Covid fora da escola, lá na rua, no mercado, em qualquer lugar, vai aumentar na escola. Se reduzir lá fora, reduz na escola. É meio quase que automático isso. A violência é a mesma coisa. Se tem um bairro que é muito violento, lógico que essa violência vai entrar na escola, vai entrar dentro dos muros. E com o cívico-militar realmente muda bastante, porque trabalha muito essa questão do respeito ao mais velho, respeito à autoridade, a hierarquia, isso é muito presente dentro das escolas cívico-militares. O professor ganha, foi uma professora que me falou isso em 2022, foi 23, a professora me falou isso, encontrei ela numa escola, ela me falou, secretário, porque foi na época que o governo federal resolveu parar o modelo cívico-militar, ela falou, secretário, que só para fazer a pergunta, você vai tirar o modelo cívico-militar? Eu falei, não vou. Ela falou, ainda bem, se você tirasse, eu ia pedir minha aposentadoria, eu já tenho tempo de aposentadoria, eu ia parar de dar aula, porque hoje sim eu me sinto respeitada, valorizada quanto professora,
porque eu não tinha mais vontade da aula. Depois que a escola se transformou em cívico-militar, eu entendi que o meu trabalho tinha significado, me senti, assim, extremamente honrada para dar aula, porque aí sim eu senti eu como papel de professora. Mas a violência, o desrespeito em sala de aula, tem vários fatores, como eu falei, da violência no bairro, tem a questão da educação em casa mesmo, que muitas vezes o adolescente vem de uma família tumultuada, desestruturada, de muita violência em casa, onde o pai bate na mãe, ou enfim, ou já nem tem o pai, a mãe não está em casa, tem um abandono, então ele acaba tendo esse tipo de comportamento porque, enfim, tem uma situação já que a violência está muito naturalizada dentro do ambiente familiar dele. E aí ele acaba reproduzindo a violência dentro da escola. E o terceiro ponto o que acontece muitas vezes, é o aluno que, tipo, está numa sala de aula e ele também não é respeitado. Às vezes um professor chega na sala de aula, não consegue dar aula, ou seja, o professor não sabe o conteúdo, não planejou a aula dele, chega lá improvisando. Os alunos estão lá na sala, 35, 30, 40 alunos. Ele vê quando o professor não planejou a aula. Todo mundo percebe quando a pessoa vai dar uma palestra, vai dar fazer uma fala, e ele não sabe muito bem do que ele está falando lá na frente. Então, o aluno também ele tem essa percepção. E isso gera, é nítido, gera a indisciplina em sala de aula. Gerar indisciplina pode incorrer em violência, ou seja, o aluno provoca, o desrespeito lá, o professor faz um comentário desrespeitoso, o professor chama atenção, aí o professor já grita, xinga, o aluno grita de lá também, e aí vai para as vias de fato que acaba acontecendo essas cenas lamentáveis. A gente tem trabalhado muito isso nas escolas do estado, na Cívico, em qualquer outra, que a gente chama de clima escolar. O clima escolar é fazer um trabalho, temos um profissional dentro dos núcleos regionais, que é um psicólogo, assistente social, e temos um professor, um funcionário da escola que trabalha fazendo essa mediação dos conflitos dentro da escola, juntamente com o apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar, das redes de proteção, enfim, algumas vezes são questões que são psiquiatra mesmo, né, que o aluno precisa ter um atendimento, que precisa ter um trabalho de saúde mental, que eles são encaminhados. Mas essa é a nossa grande busca hoje. Eu acho que a questão da saúde mental, hoje as pessoas estão muito doentes, e isso está muito atrelado ao uso do smartphone, as pessoas geram uma dependência, e depois disso as pessoas, quando tiram o celular, gera essa abstinência e as pessoas ficam violentas e agressivas dentro do ambiente escolar também. E você acha que essa questão da tecnologia, ela é mais benéfica ou mais maléfica no ambiente escolar? Tanto na questão do celular, quanto na questão de inteligência artificial? Tudo com equilíbrio, né? Tu já dizia, né? Você tomar uma taça de vinho, ela é até saudável, faz bem até pro colesterol. Agora, se começar a tomar uma garrafa de vinho todos os dias, aí já você vira um alcoólatra. Então, é muito disso. Tecnologia usando para o aluno, para auxiliar o trabalho do professor de aprendizado, do estudante que tem já uma autodidata, né? O aluno tem já consegue aprender sozinho. Nossa, é uma grande alavanca, né? Um propulsor de desenvolvimento cognitivo desse estudante. Agora, também o estudante ficar só consumindo porcaria, vídeos, jogos o tempo todo, aí não agrega nada na vida dele, vira algo que ele só é um consumidor passivo de informação ou de lixo mesmo na internet. Isso a gente viu muito na pandemia. A gente falava, não, os adolescentes vão mandar super bem na hora de baixar um arquivo, subir um arquivo, responder, acessar uma plataforma educacional. A gente viu, não, que eles tinham muita dificuldade, assim, coisas muito simples. E a gente percebeu que eles só sabiam consumir redes sociais e jogos. É só isso que eles sabiam praticamente, eram passivos consumidores. O que a gente veio trazendo depois da pandemia foi colocar os alunos como protagonista desse processo, ou seja, eles estão aprendendo a programar, estão aprendendo a fazer programação, robô, tudo isso com tecnologia. Estão usando plataformas educacionais para aprender matemática, para aprender língua portuguesa, juntamente com seus professores. Então, a tecnologia somada ao trabalho dos professores, juntamente com o estudante se dedicando, isso tem só para ganhar. Agora, se o aluno ficar lá, os pais estão escutando, assistindo aqui agora, ficar no quarto, jogando, assistindo, isso não é nada benéfico, isso é bem prejudicial
para a vida do estudante. Você pode ver que esse adolescente, o pai que está ouvindo a gente, aquele adolescente que está muito revoltado em casa, muito briguento, desrespeitando, já te dou uma dica, tira o celular. Pode tirar o celular, te dou uma semana, como ele vai mudar o comportamento. Assim, ele muda drasticamente, ele vai estar mais sereno, vai estar mais tolerante, mais respeitoso, vai estar mais calmo, vai baixar a ansiedade. Então, é nítido. Então, usar de forma equilibrada. Para estudar, para ler um livro, fazer uma atividade, ok. Mas não fazer tudo no computador, também não tudo no celular. Uhum. Isso tem que ser horas. Por exemplo, hoje, a gente tem, o estudante tem 30 aulas por semana. A gente usa a plataforma educacional, por exemplo, aula de língua portuguesa. São 5 aulas de língua portuguesa. Ele usa uma aula por semana, é uma. Então, dá 20% do tempo, ou seja, não é 100% do tempo do aluno no computador ou no celular para estudar. Tudo que é falta de equilíbrio é ruim. Inteligência artificial que você me falou, hoje está presente, a gente não tem como negar. E isso para nós aqui no Paraná, como educação, o governador Ratinho Júnior tem muito isso. Se tem uma coisa boa, vamos pegar e vamos usá-la de forma produtiva e efetiva para os estudantes. O que a gente não pode fazer é virar as costas, falar, não, vamos negar, não vamos ter inteligência artificial. Isso é ruim para a educação. O que a gente faz é que os alunos usem, e em especial para os nossos professores, para facilitar o trabalho do professor, ou seja, o professor precisa fazer um plano de aula, ele coloca na inteligência artificial e vai preparar essa aula para ele, e depois ele só faz a correção e a curadoria dessa aula e vai melhorando. Então, nós estamos usando a inteligência artificial para ajudar os alunos a aprender programação e para aprender matemática. Então, ele tem um assistente virtual da inteligência artificial, onde ele faz pergunta, onde não vem a resposta pronta, mas vem o processo da formação do conhecimento, que a gente falou tanto aqui hoje, que o aluno usa para aprender programação e matemática. A gente tem visto ganhos, mas também não é uma bala de prata, não pense, coloca a inteligência artificial nas escolas que vai melhorar 100% da educação. É um conjunto de situações. Ela ajuda, o material didático tem que ser bom, o professor tem que dar sua aula, o ambiente tem que ser agradável, saudável, várias situações que levam o aluno a aprender, inclusive desde a alimentação. As telas, os smartphones, tablets e similares, eles são proibidos nas escolas ou não? Sim, no Paraná desde 2012 já é proibido, né? Eu sei, o pessoal do Rio de Janeiro, tem meu amigo o Ferreirinha, que é secretário de Educação da capital do Rio de Janeiro, ele é deputado federal também, ele coloca muito isso, não, fui eu que fiz a lei do não celular. O Paraná já tem desde 2012, então... nem era nem do nosso governo, pra você ter ideia. Então, mas a gente já era proibido o celular. Então, assim, o celular ele só é usado para fins pedagógicos. Melhora bastante, né? Quando ele não usa o celular. Com a nova lei federal, que passou a ser uma lei federal, ficou muito isso na mídia, falado, e aí os diretores, os professores começaram também ter uma cobrança mais forte para o não uso do celular, e melhorou, porque daí tem mais interação social, os alunos estão conversando mais, estão brincando, então, no nosso caso, nas escolas, os alunos usavam muito no pátio, então, como é proibido no pátio também, ele não... Todos os ambientes. Isso. A gente recomenda, inclusive, que ele não leve o celular. Mas eu sei que alguns pais falam, quero que meu filho leve o celular porque... Pegar um Uber. Para pegar um Uber, para ter uma contato, para saber se ele chegou em casa, chegou na escola, porque ele vai longe, depende de pegar ônibus e tal. Então a gente também compreende, mas a gente recomenda. Então chegou na escola, desliga, guarda na mochila. Saiu da escola, beleza, aí você liga o teu celular e usa. Mas, e você não enxerga, não sei, aí a dosimetria da tua pasta, que a inteligência artificial não vê esse risco de trocar o professor pela plataforma? Não. Isso é uma situação eu tenho muita convicção, porque a gente trabalhou isso na pandemia. Então, a gente trabalhava, porque um professor nosso que não dava aula, né? Estava mandando todo esse conteúdo pronto. E os alunos tinham muita dificuldade no período da pandemia. Então, principalmente na educação básica. Talvez quando ele seja adulto, aí, depois dos 18 anos, ele até consiga estudar sozinho. Mas, enquanto no ensino médio, educação básica, o professor é fundamental para esse processo da formação do conhecimento. Sem ele, não. As ferramentas tecnológicas são um auxílio do trabalho. Ele auxilia o professor.
Ou seja, tem uma boa plataforma para o aluno aprender matemática, inglês. Isso ajuda bastante, sabe? Porque você num ambiente de sala que tem 30 e poucos alunos aí, o que acontece? Cada grupo de estudantes tem um nível de aprendizagem. Cada um tem vários níveis de aprendizagem. E aí, quando você traz a plataforma, o professor consegue organizar o trabalho dele. Ele coloca, os alunos que têm mais dificuldade, o professor apoia de perto. Os alunos que têm já uma facilidade maior, pode continuar voando. O que acontecia muitas vezes, o professor nivelava para baixo, ou seja, não posso ir para frente porque eu tenho que esperar aqueles colegas do Gabriel e do Marcos chegar no nível deles, eles estão lá atrás. E aí vocês ficavam parados esperando, em vez de vocês avançarem. O que com as plataformas hoje, vocês que conseguem aprender sozinhos, vocês vão avançando, só sabe os comandos e a orientação do professor, vocês vão caminhando. E aí o professor pode destinar mais tempo e mais dedicação para aqueles alunos que apresentam mais dificuldade. Secretário, que outras políticas no Estado que acabam dividindo a opinião das pessoas? Além, a gente conversou ali sobre inteligência artificial, sobre a tecnologia, né, sobre as escolas cívico-militares. Tem alguma outra política? Tem. A gente aqui é campeão de criar programas um pouco mais polêmicos, né? Uhum. A gente tem um parceiro da escola, que é onde a gente passou a administração da escola para um colégio particular. O que significa isso? Nós tínhamos um grupo de escolas que tinha muita dificuldade. Escolas que podiam ter potencial melhor para rendimento. E o que a gente fez? A gente trouxe uma escola particular para ajudar na parte administrativa. Na administração, na limpeza, na manutenção, na compra do material ali de limpeza, de higiene pessoal, organização de horário, da alimentação, servimento, tudo isso fica sobre a responsabilidade do colégio particular. E o nosso diretor permanece na escola, o professor concursado também permanece. E o que acontece? O nosso diretor tem mais tempo para se dedicar a parte pedagógica, para a aprendizagem dos estudantes. E também o parceiro da escola contrata o professor temporário. O que acontece? Um professor que não é concursado, ele é temporário no Paraná, chama-se PSS. E isso significa que ele vai ter um contrato temporário, ou seja, de 1 ano, podendo renovar por mais 1 ano. Ele só tem direito a 13º e férias. Isso. Ponto. Não tem garantia nenhuma do outro ele voltar. É como se fosse CLT? Não é CLT. Já do parceiro da escola, que é contratado pelo parceiro, pelo colégio particular, aí sim, ele é CLT. Aí ele tem estabilidade, ele tem multa rescisória, ele tem fundo de garantia. Tudo isso é um grande ganho para os nossos professores. Porque imagina você chegar, um professor, eu já fui PSS temporário, então eu sei como que é isso. Chegava dezembro, eu ficava pensando, será que o ano que vem eu vou ter emprego ou não? Aí se pegava lá teu 13º e o terço de férias, você guardava tudo. Eu tenho que passar pelo período das vacas magras. Então, era uma instabilidade muito grande. Agora, no parceiro da escola, o professor está empregado, vai ter continuidade. Sai pro Natal, pro Ano Novo, tranquilo, sabendo, fevereiro eu volto para a escola. Lógico, mas tem professor que foi demitido, secretário. Lógico, se ele não produziu, não trabalhou, faltou, não cumpriu com suas obrigações, o colégio particular vai desligá-lo. Então, vai acontecer isso. Agora, para aquele profissional que cumpre as suas obrigações, tem um bom trabalho, que é a grande maioria dos professores, a gente não tem dúvida que ele vai permanecer, vai ter continuidade e essa estabilidade em uma vida bem tranquila. Então, o parceiro da escola é um substituto do PSS. Isso, mas ele é para além, né? O colégio particular faz a parte administrativa, toda a parte de limpeza da escola, da preparação da merenda, da manutenção, tudo como isso. Que um colégio recebe essa escola, o Eletro, né? Uma licitação, não sei. A gente fez um credenciamento, né? Primeiro a gente viu quais escolas que precisavam, uma escola que tinha baixa frequência, baixo IDEB, essas situações, ou que tinha ele tinha até um IDEB razoável, mas poderia ter um IDEB bem melhor, dado a clientela que ele tem lá na escola. Essa escola a gente consultou a comunidade de novo, a gente consulta, né? Os pais votam e decidem se ela deve se tornar parceiro ou não. E o que acontece depois disso? Aí a gente faz um credenciamento onde vem as instituições de educação privada e participam desse credenciamento onde tem um ranking. E elas escolhem, de acordo com a capacidade técnica delas, as escolas que ela vai tocar. Hoje nós temos 3 parceiros. Por que não há uma licitação? Porque não é para aumentar os gastos com a educação e nem diminuir os gastos. Então, esse com o mesmo recurso que a gente tocava essas escolas anteriormente, manter o trabalho com essa escola. Obviamente, só corrigindo a questão da inflação. Entendi.
E a escola em tempo integral, como que o Paraná está trabalhando com isso? Porque tem muita gente que precisa deixar o filho o dia inteiro na escola. Só não pode ser um depósito, né? Tipo, Sim. deixa o filho lá e depois eu volto buscar no final do dia, como se fosse guardar no estacionamento do seu carro. Não pode. O pai tem que participar ativamente da vida escolar dos seus filhos. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje na educação do Brasil, principalmente o trabalhador, né, que tem pouco tempo, sai de madrugada, volta à noite para casa, ele tem uma baixa participação na vida escolar dos seus filhos. E quanto mais velho o filho vai ficando, mais ele se afasta dessa vida escolar. Quando ele é criança, lá tem 7, 8 aninhos, o pai vai no Dia dos Pais, vai na festa do Dia das Mães, vai na formatura, vai, tudo, entrega o boletim. Aí quando chega aí no 8º, 9º, ensino médio, o pai já não atende nem mais o telefone. Aí sumiu o pai da escola. Isso é um desafio nosso. Mas o integral, ele é muito bom, porque é uma formação mais completa, sabe? O aluno tempo integral, ele aprende robótica, ele aprende empreendedorismo, ele aprende sobre protagonismo, liderança, tudo isso dentro da escola em tempo integral. Muito sobre liderança, sobre postura, sabe, em público, falar em público, aprende sobre entrevistar e dar entrevista de emprego, mercado de trabalho. E tem vários tipos de matérias diferentes que o estudante vai agregar na sua formação. Além de história, geografia e matemática, ele tem outras matérias que na formação. Se você for na escola civil-militar, o aluno tem uma postura, na integral é outra. Na integral, o que eu destaco é a capacidade desses alunos se tornarem bons líderes, bom comunicador, porque eles praticam. Que é aquilo que eu falei que é um pouco da cívica, tudo é disciplina e foco. Eles vão praticando, vão tendo esse tipo de trabalho e vão melhorando. E esse ano de 26 a gente vai ter algumas escolas de tempo integral sendo cívico-militar também, que é inédito, a gente começa no ano de 26. Temos hoje no Paraná 484 escolas integral nesse ano de 2026 e 345 em cívico-militar. Vai ser um período de testes? Dessa do cívico, a gente vai testar integral. Mas eu acho que vai dar super bem, assim, tenho quase certeza, porque é um ambiente de formação, junto com disciplina, organização, tende sempre a ser um bom casamento. Você acha que o intercâmbio, ele acaba realmente transformando a vida do aluno, ou isso acaba sendo mais uma vitrine ali, um chamariz do governo? Olha, só você falar com o estudante antes de embarcar e depois que ele volta. É transformação na veia mesmo. Assim, você vê, tipo... É igual você chegar num barbeiro e cortar teu cabelo, assim, mudar o teu visual, tipo... É a mesma coisa. O estudante que vai pro Ganho do Mundo, ele sai daqui de um jeito e volta totalmente transformado. Ele transformado naquilo que eu falei da integral. Em uma grande liderança mesmo. Ele é um aluno muito mais independente, sabe se postar, comunicar, enfim, é a emancipação desse estudante. Ele volta muito líder, né? Você sabe que o governador Ratinho Júnior sempre fala, né, que o nosso país, como um todo, ele é muito pobre de líderes, e esse programa forma líderes, sabe? Vai ser um grande líder em todas as áreas, enfim, não sei qual vai ser o futuro deles, mas se for empresarial, se for um trabalhador, um professor, um político, um juiz, um advogado, ele vai tenho certeza que ele vai se tornar uma liderança, porque a transformação que esse menino, essa menina que vão para educação de primeiro mundo, e esse ano de 26 nós estamos mandando 2.000 estudantes, ou seja, 2.000 estudantes, não tem nenhum programa na América Latina nesse nível, talvez até no mundo, não sei, é que a China tem muita gente, então qualquer movimento já dá 5.000, 1 milhão, então a China é muito grande, então, mas assim, eu tenho na América Latina, não tenho dúvida que é o maior programa. Eu faço parte de um grupo de secretários e ministros da América Latina, e quando eu falo desse programa, eles ficam barbarizados, assim, mas como você tem coragem de mandar tanto estudante para fora do país, ficar 5 meses, você não tem medo? A gente não pode pecar pelo medo, tem que deixar esses estudantes voarem, oportunidade. Obviamente, com muita organização, a nossa equipe da Secretaria faz um trabalho belíssimo, tudo muito bem organizado, estruturado, para que não haja nenhuma situação com esses meninos e meninas. E quando acontece, com um número grande desse, a gente é muito rápido para resgatar o estudante e trazer de novo para casa dos pais e devolver. E esses estudantes têm, assim, um futuro brilhante. Todos eles se saem muito bem lá nos seus países que eles vão de destino. Eles ganham concurso, são convidados a receber bolsas de universidade, porque eles são uma excelente participação.
porque nós levamos os melhores alunos, sabe? Para o aluno participar do programa Ganhando o Mundo, hoje, ele tem que ter as notas mais altas e frequências mais altas da escola, ou seja, é por mérito. De novo, a gente volta a falar aqui em metas e meritocracia. Dói um pouco para alguns, mas é algo que dá muito certo, e os alunos têm ido. A gente coloca outros critérios, obviamente, que é, por exemplo, ter um aluno no mínimo, quer dizer, no mínimo de cada cidade, e no máximo um por escola, porque a gente quer também ter uma capilaridade por todo o estado do Paraná e por todas as escolas. Uhum. Que todo E mundo... tem um limite, uma idade de corte? Qual que é o... Sim, a gente usa a nota do estudante quando as notas do 9º ano, ou seja, ele faz inscrição para participar quando ele está na primeira série do ensino médio. E ele viaja quando ele está na segunda série do ensino médio. Tem que ter entre 15 e 16 anos. Bacana. E eles vão para a Europa. Vão para a Europa e a América do Norte. E a Oceania também, vai. Eles vão para um bom lado, vão para tudo que é lado. Mas o principal país que recebe eles é o Canadá. O Canadá é um país muito acolhedor, de receptividade muito boa. Eles ficam na casa de uma família daquele país, ou seja, um nativo, né? Quando eles vão para Nova Zelândia, para a Austrália também, ficam na casa daquela família, eles são integrados e frequentam uma escola normal, sabe? Uma escola regular. Tipo, tô fazendo ensino médio, segunda série, eles vão se matricular na segunda série. Não é um cursinho de inglês, tem muita agência que vende cursinho de inglês, de férias, né? Normalmente você vai lá, fica um mês, janeiro, estudando inglês, aí volta para sua casa. Não, eles ficam um semestre estudando em escola americana, canadense, inglesa, lá, participando da rotina normal, tipo aquela vivência, tem os amigos, colegas, aí eles dividem, essas escolas normalmente tem adolescente de vários lugares do mundo, então também é um grande ganho de conhecimento de mundo, sabe, de experiência, você falar com um japonês, com um indiano, com um tailandês, ou até mesmo com um americano, ou enfim, um alemão, enfim, quem tiver, eles encontram vários, francês, eles têm essa grande troca, é uma grande experiência, assim, Eu fui visitar eles o ano passado no Canadá, foi, assim, muito incrível, quando eles chegaram todos vindo, assim, tipo, chorando, emocionado, agradecendo pelo programa, dizendo, esse programa mudou a minha vida, hoje eu sou outra pessoa, olha, e o Brasil inteiro tá fazendo, estão usando o modelo do governo do Paraná aqui, do Ratinho. São Paulo tá fazendo, Espírito Santo, Pernambuco já fazia, mas o Paraíba tá fazendo, Sergipe, enfim, Minas está fazendo também, Rio Grande do Sul acho que vai fazer, Distrito Federal está fazendo também, então tem muita coisa. O Ratinho, ele comunica muito bem, né? Então ele vende bem nossos programas, aí todo mundo começa a fazer os programas do Estado do Paraná, daí gera uma concorrência para manter o nosso primeiro lugar no IDEB aí, né, de educação. Concorrência boa, né? Melhor para o Brasil, né? Sim. Mas realmente é um programa louvável, é uma experiência. Você pegar um estudante lá de Sertanópolis, ele nunca vem nem para Curitiba, ele vem, pega um avião e vai ficar 5 meses na Inglaterra. É muito grande. A cabeça do cara vira outra, né? E é um motor para que ele volte e se aplique, porque ele sabe que ele pode estar lá por conta própria em pouco tempo. Isso mesmo. E agora, no mês de fevereiro, nós vamos mandar os professores para o Canadá, 250 professores. Vão ficar 3 semanas no Canadá, aprendendo sobre metodologia, tecnologia na educação, vão desenvolver nossos professores também. E depois eles voltam e vão ser multiplicadores para os seus colegas. Assim, os professores também estão indo. E em março vai os nossos diretores, vão para o Chile. Vão para o Chile também, ficar 2 semanas no Chile, tendo um aprendizado sobre gestão escolar. O Chile hoje é considerado a melhor educação da América do Sul. Então, da América Latina como um todo, praticamente. E aí a gente vai trabalhar muito forte com o Chile para fazer esse modelo. O Chile é uma grande inspiração para nós em relação à educação. Porque o Chile tem uma política educacional que não é uma política de governo, é uma política de Estado. Mesmo que... Lá acabou, né? O ano passado tinha um governo comunista, e agora entrou um governo de direita. Mas a educação é sempre blindada. Lógico, tem ali as preferências ideológicas, mas ela não muda nos programas estruturantes da educação e mantém-se. E aí isso é um grande ganho e a gente tem se inspirado muito no Chile. Até o ex-ministro agora saiu, mas eu brincava com o ministro do Chile e falava assim, a gente fez agora o PISA, né, que é uma avaliação do OCDE, que é onde sai dizendo qual que é o nível de qualidade da educação nos países, que o Brasil está lá em 55º, lá nos últimos lugares. E agora eu pedi pro INEP, o MEC, né,
divulgar a nota do estado, tipo a nota do Paraná, a nota do Rio Grande do Sul, de Alagoas. E nós fizemos essa prova ano passado, e agora vai sair o resultado, acho que no final desse ano também. E aí a gente quer comparar o nível de educação do Paraná com a América Latina e América do Sul. E eu brinquei com o ministro, falei, vamos ver se o Paraná passa o Chile na educação, porque o número de alunos a gente é muito parecido, eles são um pouco maior que nós. Número de alunos matriculados. Sim. Interessante. Você não quer que o Brasil puxe para baixo o teu trabalho, né? Não, a gente vai ajudar o Brasil, no final do dia vai somar todas as notas, vai melhorar. Só que o Paraná melhorando, melhora o Brasil, né? Então a gente puxa a nota. E na época até quando eu falei com o presidente do INEP, que é o Manuel Palácio, uma pessoa muito boa, assim, uma pessoa que é muito estudioso, pesquisador de avaliação, falou, não, mas vai ser mais um ranking, secretário, vai ter mais um ranking, já tem uma ideia, que é um ranking, agora disso aqui também. Falei, mas vai ser bom, o Brasil é colocado lá nos últimos postos. Agora, se você fizer um ranking de estados na qualidade de educação... Não, mas é interessante para eles saberem o que vocês estão fazendo, se está dando certo. Porque saía as notas por região, né? Região Sul, região Nordeste. Só que daí a gente era misturado com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora a gente tem a nota só do Paraná. Rio Grande do Sul vai ter só a tua, enfim. E é bom, essa avaliação, obviamente, que a gente gosta de ser o primeiro, mas é bom para você fazer uma autoavaliação e redefinir o teu planejamento de trabalho. Você olha, meus alunos não estão aprendendo porcentagem, então vamos trabalhar mais porcentagem. Meus alunos estão aprendendo geometria, você puxa e vai trabalhando. Meu aluno consegue encontrar um fato implícito. Vamos trabalhar isso para que eles dominem essa habilidade. Por isso que as avaliações de larga escala é importante, não é só, fiquei em primeiro, segundo, é para você ver onde está as tuas fortalezas e as tuas fragilidades. Secretário, pensando no futuro, tem algum projeto que ainda está no forno, que está sendo estudado para ser lançado? Falar isso lá, o meu time lá da secretaria fica louco, quando eu falo, porque eles me fizeram prometer que não ia lançar mais nada novo. Então, chega, secretário. Não, a gente tem... Hoje no Paraná, a gente tem aí, começando algumas coisas que não é só você lançar, tem que acompanhar e executar bem, né? Acho que essa é uma diferença também aqui do nosso estado, da educação do Paraná. A gente executa muito bem, com qualidade. Lá no final, lá na ponta, chega da forma que foi planejado e pensado. Esse ano nós colocamos robótica e inglês na rede municipal, de todo o Paraná. Toda a rede municipal vai ter inglês agora para as crianças, porque é a melhor idade para você aprender a segunda língua é quando você é criança. E aí o que o Brasil faz? A gente ensina a segunda língua quando ele é adolescente. Daí ele ensina, na verdade. Acaba que ninguém aprende falando inglês. E começar quanto mais cedo é muito mais fácil dele aprender. Então esse ano a gente está começando. Serão aí 246 municípios que adotaram. E vai ter robótica em 364 municípios. Então os municípios vão trabalhar com robótica, 2 aulas por semana, inglês 1 aula por semana, e vão começar os alunos a ter já os primeiros contatos com o inglês. Eu acho que o Paraná vai dar um grande salto com as crianças. Você vai ver que o Paraná significa o quê? O aluno aprender inglês e robótica, nós vamos ser um estado preparado, organizado na tecnologia, e vai atrair muito mais empresas no futuro próximo, investindo aqui no Paraná. Vocês vão ver daqui uns 15, 20, 10 anos pela frente, vocês vão ver o Paraná sendo um grande celeiro de profissionais com muita alta qualidade. E aí a gente tem que criar um ambiente para reter esse talento, senão o menino vai para São Paulo, vai para fora do país, que aí ele vai procurar uma outra oportunidade, mas é uma grande oportunidade. E focando em matemática, eu acho que nosso grande projeto é matemática, focado nesse ano. E para os próximos anos a gente quer fazer um trabalho muito forte com a primeira infância, mas aí vamos ver quem vai ser o governador do estado do Paraná e pensar que a gente quer começar um trabalho ali com as crianças também de 4 aos 6 anos de idade, já começar a ensiná-la a aprender a escrever e ler. Primeiros passos, porque hoje na educação infantil poucas prefeituras trabalham, porque a educação infantil é a responsabilidade do município, das cidades. Trabalham já a alfabetização, mas é um grande ganho. Não a criança escrevendo textão lá com 4, 5 anos, não é isso. Mas ele ter a familiaridade, saber reconhecer as letras, o som de uma letra, de uma sílaba, começar a fazer os primeiros, os códigos que a gente usa para escrever e ler. E a questão familiar, como que o governo do Paraná trabalha? Vocês veem esse complemento, que até onde o ensino público pode
ajudar na educação de uma criança e até onde a família tem esse papel? Olha, a família, assim, hoje é um trabalho desafiador. As famílias hoje, elas são... tem várias situações que hoje a gente já falou aqui, né? A família, às vezes, a mãe sozinha cuidando dos filhos, às vezes os avós, às vezes o pai e a mãe, mas o pai tem que sair 5, 6 da manhã, volta à noite, porque tem que trabalhar, principalmente você pegar as pessoas que vivem na região metropolitana, né? Aqui de Curitiba, que são as cidades que a gente chama de cidades dormitórias, acaba que as pessoas sacrificam e acabam não acompanhando. Além do cansaço, não está presente, e isso prejudica muito. Hoje é um grande desafio. A gente tem buscado trazer as famílias, tentando contato, quando a gente não consegue trazer para a reunião. A Dani, que está aqui, ela tem trabalhado lá com a equipe dela de mandar uma mensagem para os pais via WhatsApp, mandando celular, manda um vídeo explicando o programa, pedindo apoio, peça para ver os cadernos do seu filho, o teu filho não está fazendo as tarefas, tal. Então, a gente usa todas as ferramentas para aproximar a escola da família, mas a família é fundamental. Então, é importante que o pai vá na reunião, que o pai participe da educação do seu filho. Até eu pedi, desde o ano passado, a gente tem pedido para os diretores para não só chamar o pai, para dar bronca, né? Falar, teu filho tirou nota baixa, teu filho não se comportou direito. Porque daí o pai também, qual que é a motivação dele na escola? Vou chegar na escola, o pessoal vai me chamar a atenção de novo, cara, vamos cobrar de mim. E aí, então o pai acaba não querendo ir para a escola, sabe? Então o pai gera... bom, você já trabalhou o dia inteiro, pensa, você trabalhou das 8, das 7h30 às 6 da tarde, aí você tem que ir 7 da noite na escola para alguém chamar a tua atenção. Então, aí o pai acaba desanimando. Então, o que eu pedi para os diretores? Então, valoriza as pequenas vitórias do aluno também. Quando ele, tinha uma nota 5, tirou uma nota 6, chama o pai e fala, teu filho agora tirou uma nota azul aqui, subiu a nota, não tá com nota vermelha mais. Comemora, por mais que é uma nota na média, mas já avançou. Então, as pequenas vitórias têm que ser comemoradas e valorizadas, porque aí o pai fala, fui elogiado. Antes de ser chamado de novo, ele fala, talvez eu vou receber um elogio ou vão chamar minha atenção. Então, você já gera uma dúvida, você já não vai esperando que vai ser só chamada a atenção. Então, esse é um grande ponto. Os pais que têm você pode ver os filhos que têm boas notas, normalmente, que têm um responsável, os pais são muito mais participativos na vida escolar do seu filho. Secretário, a gente está caminhando para o final aqui do programa. O que te dá mais medo no futuro da educação do Paraná e do Brasil, da educação pública? Tem alguma coisa ali alguma barreira? Hoje o mais medo é a nossa formação inicial de professores, sabe? Respeito muito a formação EAD, à distância, mas houve uma certa banalização, sabe, da formação EAD, e isso me preocupa muito de ter um apagão de qualidade de professores, sabe? Então, a qualidade das formações tem caído bastante, e isso é uma preocupação. Isso, inclusive, eu já falei com várias pessoas, é uma preocupação, inclusive, do ministro da Educação atual, o ministro Camilo. Eu falo isso com os colegas secretários, falei com formadores de opinião, com jornalistas e tudo mais, que é uma situação que tem que ser enfrentada, porque se a gente quer uma educação de qualidade, a gente tem que melhorar a formação inicial. E isso me preocupa muito em relação à educação, e acaba que, se você não tiver bons professores, você não vai ter bons alunos. Então, é algo que traz uma preocupação bem grande em relação ao futuro da educação do Brasil. E você acha que a maneira de avaliar esse sistema também, ela tá defasada ou tá errada? Não tem uma avaliação certa, né? A gente sabe que uma vez que se introduz esse sistema, o lobby é muito grande, tanto no Congresso quanto no MEC. É difícil depois de reverter. Mas, na minha opinião, teria que ter uma avaliação, sim, os alunos que concluem, porque os meus alunos são avaliados. Eu falei do IDEB, avaliados. E se eu for mal no IDEB, por exemplo, tem secretários que são demitidos, porque caiu no IDEB, o prefeito ou o governador acaba demitindo o secretário. Agora, quando você trata-se de universidades, eles não têm nenhum compromisso ou responsabilidade de entregar um bom resultado. O que acaba que isso não tem, né? Tem que ter metas. Enfim, se uma universidade pública ou privada não está entregando um bom resultado, deveria ser... ou ter algum tipo de consequência para ela em relação
a oferta do curso, ou não ofertar mais o curso, ou estabelecer um compromisso para que no ano seguinte haja realmente uma melhora na mudança da forma de abordagem. Porque senão você começa a ofertar, banalizar e começa a ser ruim. Isso hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade. Depois, minha preocupação é muito com profissionais de exatas. Hoje mesmo eu estive reunido com o secretário Aldo, que é do ensino superior, e o presidente da Coapara, onde uma preocupação nossa é com engenheiros. Então tem uma preocupação grande de engenheiros na área de exatas. As pessoas têm uma tendência de fugir da exata e ir mais para as outras áreas, e isso depois vai gerar um grande apagão, tanto de professores como de profissionais dessas áreas. E aí, Marcão? Cara, eu tô satisfeito aqui, foram um papo 1h30, a gente tá aqui. Secretário, se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui, quem está te ouvindo, essa conversa aqui foi muito boa, quer dizer alguma coisa? Sim, eu quero primeiro agradecer a você, Gabriel, e ao Marcos aqui, ao Capivara, pelo espaço para falar, como o Marcos falou, 1h30 de bate-papo, de muita conversa sobre educação, e agradecer primeiro todo o meu time da educação da Secretaria, dos núcleos, aos nossos professores, os 62 mil professores, os 30 mil colaboradores das escolas, aos nossos 1 milhão de alunos, às 2.100 escolas, e dizer que, assim, a educação transforma a vida e a realidade das pessoas, mas a gente tem, assim, como educadores, um grande poder de intervenção em futuros. E só que muitas vezes isso é ingrato porque a gente só vê esse futuro desse adolescente quando ele se torna adulto depois que já deixou a escola, passado aí uns 5, 6 anos, então a gente não vê muito resultado ali no momento exato. Mas dizer que a educação é isso, para nós professores, para os pais que participem da educação dos seus filhos, e o orgulho do Paraná, hoje é a melhor educação do Brasil, e esperamos levar todo esse trabalho da educação que nós temos no Paraná, continuar contagiando e levando para todo o nosso país, que eu acho que é uma grande oportunidade, porque a gente sempre fica com o Brasil, o país do futuro, e o futuro nunca chega, então a educação é uma grande oportunidade. Coreia do Sul foi um grande exemplo, e o Brasil pode ser esse grande exemplo aí no futuro próximo. Maravilha. Ô, secretário, eu que quero agradecer o Gabriel por ter concedido esse tempo. A gente sabe que tua agenda é complicada, e eu quero te passar que eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, porque eu vou sair dessa mesa aqui mais otimista com a educação, com o trabalho sério que vocês estão fazendo, porque como você falou durante a conversa, tem números, tem comprovações, não é só papo da boca para fora. E a gente está em primeiro lugar no ranking do Brasil, e a gente vê que tem projetos ainda a acontecer, dão um fôlego, dão esperança aí que a gente consiga mudar talvez o maior dos problemas do Brasil, que é a educação infantil. É isso mesmo. Muito obrigado, e pode me convidar que eu venho pra gente falar de educação. Aí se me chamar no segundo semestre a gente fala mais novidade. Como eu brinquei já hoje antes de começar. Não sou candidato, então eu vou poder vir aqui dar entrevista no segundo semestre, tá bom? Considere marcado. É isso aí, Guri.